de governo federal, de Dilma, como é que você analisa aí essa questão do pleito que se avizinha? Dilma é candidata à reeleição, nós temos o governador de Pernambuco, Eduardo, planejando um pouco a ser candidato a presidente da República, tem Aécio. Como é que você analisa isso, o seu partido, o DEM? Me conta aí como você vê. Bom, o cenário nacional, para mim, ele está em aberto. Ele tem um quadro que tem uma definição, que é a candidatura de Dilma, que será certamente candidata à presidência da República. Ao mesmo tempo, tudo indica, e eu acredito certamente que Eduardo Campos será também candidato a presidente pelo PSB, hoje com apoio de Marina. No primeiro momento do lançamento da sua candidatura a presidente, onde ele obteve o apoio de Marina, evidentemente que ele criou um fato novo na política nacional e conseguiu reunir muita atenção em torno do seu nome. E tem a terceira candidatura mais importante, também desse quadro aí das principais, a de Aécio Neves, ex-governador de Minas e senador da República pelo PSDB. Eu acho que o quadro é um quadro ainda de muita incerteza. A gente deve ter outras candidaturas, o PSOL deve lançar o pernambucano e senador pelo Amapá, Randolfo Rodrigues, o PPS deve ir para Eduardo, o PSC pode lançar o pastor Edivaldo, que é da comunidade mais ligada à comunidade mais cristã evangélica. Então, a gente vai ter uma disputa com um número aí de candidatos que vai se dar em torno de 7 a 10. No entanto, os principais são esses três mesmo: Aécio, Eduardo e Dilma. E, a meu ver, eu acho que Dilma está no segundo turno. Para mim é claro, ela está na presidência da República, dificilmente sairá da disputa no primeiro turno. Essa é uma eleição que ela não ganha no primeiro turno. Eu acho que o quadro econômico do país ele não está o mesmo do passado. Há já cobranças com relação ao atual governo. E, ao mesmo tempo, você tem que lembrar o seguinte: Lula, que foi presidente 2 vezes, as 2 vezes que ele se elegeu presidente, ele foi para o segundo turno. Então, se Dilma é cria de Lula, e inclusive está num momento político muito mais difícil, a economia também enfrentando muito mais dificuldades, a inflação aí rodando 10%, o povo sentindo o preço dos alimentos subirem, algumas dificuldades, evidentemente que Dilma não é Lula, e não sendo Lula e enfrentando mais dificuldades, eu entendo que essa eleição vai ser levada para o segundo turno. E a chance maior de ida para o segundo turno, pela estrutura político-partidária que existe do lado da oposição e do próprio posicionamento, é para Aécio. Muito embora que eu não menospreze e não possa descredenciar a força que Eduardo tem como um candidato que tem algum potencial também nessa disputa presidencial. O meu partido, aí já indo ao ponto da sua pergunta... Antes de falar do seu partido, você falou de Marina, essa junção de Marina com Eduardo. Isso é uma aparência. Ou não? Eu achei, para mostrar para quem nos ouve, que política não é matemática. Você vê que houve a junção de Eduardo com Marina, todo mundo esperava que haveria um crescimento e houve até um decréscimo no percentual. Então, mostrar que política é dinâmica, não é juntar 2 com 2 dá 4, isso nem sempre acontece. Política não é matemática, né? A junção de 2, seja a soma dos 2 grupos somados, dos 2 partidos, dos 2 nomes, né? Marina era a segunda colocada, e a pesquisa de batia aí da casa de 25%, 27%. O Eduardo era o terceiro e continua como terceiro, o quarto, né, quando ela existia como candidato. Então, realmente muda bastante. Então, eu acho que o quadro está incerto, mas tudo leva a crer que vai se ter Dilma como favorita do primeiro turno, ela vai para o segundo turno, no lado da oposição, Aécio ou Eduardo, com mais chance para Aécio, na minha visão. E o partido DEM? Qual a posição do partido? Bom, o DEM, em termos nacionais, eu creio que ficará com Aécio. Eu acho, até pela tradição que o partido tem de coligação com o PSDB, ele tenderá a ir para Aécio, até porque o prefeito de Salvador, que é a bancada Magalhães Neto, Alceu Neto, briga para apoiar Aécio, o presidente do partido, Zé Agripino Maia, e outros
estados também têm uma posição mais pró-PSDB. Havia no partido uma ala pró-Eduardo, que era liderada por Ronaldo Caiado, que é o líder atual, que está deixando a liderança agora no início de 2014, que eu vou assumir. Mas, tendo em vista o desentendimento dele com Marina, terminaram se afastando. Então hoje a gente está entre candidatura própria e apoio a Aécio, com mais probabilidade de apoio a Aécio em termos de decisão na sucessão presidencial. No nosso caso em Pernambuco e todos os estados do Brasil, Cecílio, a tendência é que a gente possa ter liberdade de opção, de escolha, de caminho. Então, não vai ter uma verticalização. Não vai ter uma verticalização. O partido vai ter uma posição, como eu já disse, provável em favor de Aécio, e em termos estaduais, cada um vai ter a liberdade de fazer a sua escolha. Então, o nosso caminho em Pernambuco, do Democratas, vai ser decidido por nós, e, evidentemente, como presidente do partido, eu vou ter um peso razoável nessa decisão. Ok, depois de comerciais, vamos ouvir o cenário estadual com Mendonça Filho.